Provérbios 27, versículo 1. Não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Versículo 2. Ninguém elogie a si mesmo. Se houver elogios, que venham dos outros. O primeiro versículo fala sobre presunção. Aquela pessoa que é presunçosa, ela conta vantagem a respeito do seu futuro como se aquilo fosse algo certo, mas você não sabe se você vai estar vivo amanhã. Então, seja mais comedido em relação a fazer comentários a respeito do seu futuro. Tem uma pesquisa que mostra que quando você retém, quando você segura a vontade de contar os seus planos para outras pessoas, você tem mais efetividade. Você consegue mais forças para executar o plano do que quando você fala a respeito dos seus planos para as pessoas. Quando você tem um projeto e você conta para alguém, o seu cérebro libera dopamina, que é aquela sensação de bem-estar. Ah, eu contei para a pessoa que eu vou realizar esse ou aquele projeto. E isso reduz a força que você tem para levar aquele projeto adiante. A pesquisa mostra que se você anota só com você mesmo o seu plano e você começa a colocar em prática e você deixa o momento de falar para as pessoas depois que lhe deu resultado, você consegue colocar mais força no projeto. O versículo 2 fala sobre não fazer autoelogios. Não se elogie porque quando você faz elogios para você mesmo, você deixa de prestar atenção nas falhas. Você diminui a sua capacidade de aperfeiçoar a você mesmo, de você melhorar aquilo que você faz para todos os dias ficar 1% melhor. Então, é muito perigoso você ficar elogiando a você mesmo, porque você pode correr o risco de achar que está perfeito em alguma coisa. E quando nós achamos que estamos perfeitos em alguma coisa, é aí que começa a nossa queda. Lá em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 18, fala que a soberba precede a ruína e o espírito altivo antecede a queda. Quando eu começo a fazer elogios para mim mesmo, eu começo a focar naquilo que eu estou indo bem e deixo de ter atenção em relação ao que eu preciso melhorar. E nós sabemos que na vida sempre existem coisas em que nós podemos melhorar. Então, não é que você não reconhece o seu valor. Você deve sim ter uma autoestima, saber que o que você está fazendo, que você está fazendo melhor, que você está indo bem, mas tenha cautela com relação a, eu sou muito bom nisso, eu faço isso muito bem, com presunção. Isso pode ser o começo da sua autodestruição. Versículo 3. As pedras e a areia são pesadas, mas os problemas causados pelo mau gênio dos tolos pesam mais ainda. Se você tem problema de mau gênio, ou se você conhece pessoas que têm esse problema de que ficam irritadas muito facilmente, que tudo para elas é uma tempestade num copo d'água, que você não pode falar, trazer uma correção, uma repreensão e a pessoa já fica emburrada. Se essa pessoa ainda não faz parte do seu círculo de amigos, evite. Não traga pessoas assim para o seu círculo de amigos porque você vai ter muitas incomodações. Se a pessoa é seu amigo, é sua amiga, procure conversar e ajudar, mas se a pessoa persistir nisso, você deve deixar a pessoa seguir naquele caminho, porque quando você deixa uma pessoa de mau gênio ficar na sua vida, ela vai acabar atrapalhando os seus projetos, ela vai acabar atrapalhando a sua vida. Você vai perder muitas horas do seu dia falando com essa pessoa. Agora,
Se essa pessoa é o seu marido ou se é a sua esposa, e aí como é que faz? Aí você tem que lidar com o processo, porque se você tem temor ao Senhor, você assumiu um compromisso com Deus de que você amaria essa pessoa. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, Paulo fala sobre o amor e ele fala que o amor é uma decisão de você ter paciência com aquelas pessoas que fazem parte da sua vida. Se você está casado ou está casada, aí a questão é de ter paciência e de procurar alguma terapia, algum curso dentro da igreja. Existem muitos cursos para casais que lidam com essa situação. Você pode fazer amizade com um outro casal em que o marido da sua amiga ou da uma outra irmã da igreja ou a esposa de um amigo seu ou de um irmão da igreja pode falar com seu marido ou com a sua esposa, porque às vezes o marido não escuta a esposa, mas ele escuta o marido da amiga, porque de homem para homem ele vai escutar. E às vezes a esposa não escuta o marido, mas ela escuta a esposa do irmão. Ela escuta uma outra irmã falando a respeito daquilo de mulher para mulher. Então, veja essa questão. Versículo 4. O ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda. O versículo 4 fala que uma pessoa que está com ódio, ela é capaz de matar alguém, agir com tortura contra alguém, porque ela está com ódio. O ódio, ele é cruel e ele é destruidor, mas a inveja é pior do que isso. Por que o versículo 4 fala que a inveja é pior? Porque o ódio, a pessoa manifesta o ódio, manifesta a sua raiva, a sua fúria num ataque, num momento, e depois que ela manifestou aquilo, ela se acalma. E ela não vai pensar mais naquele assunto. Se ela matou alguém ou ela fez alguma coisa que gerou uma lesão corporal em alguém, ela vai lembrar do mal que causou para outra pessoa. Mas aquele sentimento de ódio, ele passa instantaneamente quando a pessoa descarrega aquilo. Mas a inveja é pior porque a inveja, lá no livro, no capítulo 14 de Provérbios, no versículo 30, fala que a inveja é como a podridão dos ossos, porque ela fica lá na estrutura da pessoa, lá no fundo do coração. E a pessoa fica o tempo todo maquinando e pensando no invejado, com aquele sentimento negativo. Então, quando o texto fala que a inveja é pior, ela não está falando tanto naquele sentido de que o invejado vai ficar sobrecarregado com aquela energia. Mas o próprio invejoso, ele vai ficar com aquele sentimento dentro dele, com aquela coisa negativa, impedindo que ele próprio consiga prosperar, que ele próprio consiga praticar os atos e avançar. Se você está com inveja de alguém por alguma coisa, pratique a admiração. Diga em voz alta: eu me liberto da inveja e declaro que fico feliz pelo sucesso, pelo carro, pela casa, pelo casamento, por aquilo que está gerando inveja em você. Fico feliz por essa pessoa. Diga isso em voz alta e tenha felicidade com a alegria do próximo. Porque aí você declara: eu me sinto feliz pela alegria e pela felicidade dele e eu sei que eu também posso desfrutar da alegria e da felicidade na minha vida. Diga isso. Diga que você admira a pessoa, que você está feliz por ela e que você também tem esse poder de ser feliz e de conquistar aquilo que ela conquistou. Quando você faz essa declaração, quando você faz essa afirmação, você está reconhecendo que Deus está na sua vida também. Que o invejado não é melhor do que você. Você também pode desfrutar da alegria, da felicidade, das bênçãos de Deus sobre a sua vida. Versículo 5. É melhor a crítica franca do que o amor sem franqueza. O versículo 5 fala que nós temos de falar
os nossos sentimentos, aquilo que nós estamos é, pensando com as pessoas que nós amamos, com as pessoas que nós vivemos. Não adianta nada você ficar em silêncio em relação ao que está acontecendo com as pessoas à sua volta. Se você tem que criticar, faça uma crítica verdadeira, buscando o aperfeiçoamento, a melhora daquela pessoa. E se você sente que deve elogiar por alguma coisa boa que foi feita, elogie com sinceridade, manifeste, expresse o amor, fale, porque essas manifestações, tanto a crítica quanto o amor, são importantes para a construção de famílias, para a construção de amizades fortes, para a construção de relacionamentos. Isso é importante que você se comunique com as pessoas com quem você está se relacionando, que fazem parte da sua família. Tem famílias em que as pessoas não falam nada. Elas ficam com a boca fechada, olham para aquilo que foi feito e dizem: "Ah, não vou nem falar nada". Ou às vezes a pessoa fez uma coisa boa. O marido, por exemplo, deixa de prestar atenção no corte de cabelo que a esposa fez, ou de repente na refeição que foi preparada, ou de repente na organização da roupa dentro da casa, ou de repente alguma coisa dentro do lar. É importante falar, manifestar, dizer que ama a sua esposa, dizer que ama o seu marido, fazer manifestações disso, porque isso afirma, fortalece a relação. Versículo 6: O amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere, mas quando um inimigo abraçar você, tome cuidado. O versículo 6 fala sobre aceitar as críticas dos nossos amigos. Mesmo quando eles dizem uma palavra um pouco mais ríspida, um pouco mais dura, quando eles estão falando a verdade, nós devemos lembrar que eles são nossos amigos. E é por isso que devem continuar conosco, mesmo falando algumas coisas que não são agradáveis, mas que são boas para o nosso crescimento. Agora, quando o texto aqui no original é que nós estamos lendo aqui na nova tradução na linguagem de hoje. E a segunda parte fala: quando um inimigo abraçar você, tome cuidado. Mas o texto na Almeida Revista e Corrigida fala assim: quando um falso, uma pessoa que parece que é seu amigo abraçar você, tome cuidado. Então, o sentido aqui do versículo 6 é: nem todo aquele que abraça você, nem toda aquela pessoa que dá um tapinha nas suas costas, nem toda pessoa que elogia você, realmente é seu amigo. Muitas vezes, aquele que é amigo de verdade é aquele que vai dizer a você: você não percebeu que você está pagando mico fazendo isso? Você não se deu conta que, na verdade, não está bom você fazer assim? Muitas vezes é esse que é o seu amigo. Porque tem aquele que se faz de amigo, mas na verdade é seu inimigo. Então o versículo 6 fala: quando alguém que se elogia você, tome cuidado, porque ele pode ser uma pessoa que quer parecer que é teu amigo, mas na verdade é seu inimigo. Preste atenção em relação, avalie o que você está fazendo. A autoavaliação já permite que você tenha uma ideia se você está indo bem ou não. Escute aquilo que as pessoas falam e avalie para que você perceba quem são seus amigos, quem são os falsos amigos, para que você mantenha a distância. Você precisa prestar atenção à sua volta, para que você não caia no perigo, no erro de falar sobre suas coisas pessoais para alguém que se fazia de amigo seu, mas que na verdade não era seu amigo. Versículo 7. Quem está com o estômago cheio rejeita até o mel, mas para quem está com fome até a comida amarga é doce. O versículo 7 fala sobre gratidão. Nós precisamos ser gratos a Deus, mesmo pelas coisas básicas. Você glorifica a Deus quando acorda? Quando você abre os olhos, você diz: glória a Deus, eu ganhei mais um dia. Por quantas pessoas não acordaram? Hoje mesmo. Então, glória a Deus porque eu tenho a minha refeição, porque eu tenho vestes, porque eu tenho saúde. Glória a Deus pelas coisas que eu tenho. Quando você exerce a gratidão, você fica pronto
para receber outras bênçãos de Deus. Mas quando você fica reclamando, quando você fica murmurando, você fica sobrecarregado com uma energia negativa. Você sobrecarrega o ambiente e aquilo impede, bloqueia as bênçãos de Deus na sua vida. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, Paulo fala: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 7, fala também que nós devemos apresentar as nossas petições a Deus com ação de graças, ou seja, já agradecendo pelo Senhor, ao Senhor, sabendo que Ele já nos respondeu. Aliás, é Filipenses capítulo 4, versículo 6. Daí o versículo 7 fala assim: e a paz que excede todo entendimento estará sobre vocês. Ou seja, quando nós agradecemos a Deus, mesmo nas situações difíceis, o Senhor coloca em nós a paz. Então, seja mais grato. Não seja daquelas pessoas que pisa naquilo que tem recebido porque fala assim: isso aqui eu tenho todos os dias. Agradeça a Deus porque você tem todos os dias. Versículo 8. Uma pessoa longe de casa é como um pássaro longe do ninho. O versículo 8 está dizendo que se você quer começar um negócio, quer começar um curso, um treinamento longe de casa, para que você não fique como um pássaro que é longe do ninho, para que você não fique perdido, é importante que você tome cautela, que você tome precaução, que você faça um planejamento de tudo aquilo que você de tudo aquilo que você pretende fazer. Porque uma pessoa longe de casa que não toma cautela de que vai para um lugar distante, não procura informações a respeito daquele ambiente, não procura saber mais sobre o clima, sobre as pessoas, sobre os bairros daquele lugar, sobre os perigos daquela cidade, vai ficar perdida como um pássaro quando está longe do ninho. Então, o versículo 8, a ideia do versículo 8 é: quando você resolver mudar de cidade, fazer alguma coisa diferente daquilo que você normalmente faz, faça um planejamento e procure conhecimento, informações, para que você não fique perdido. Versículo 9. Assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. O versículo 9 faz uma comparação. Assim como os perfumes têm cheiro agradável, trazem alegria, quando você tem uma amizade sincera, você também tem esse ânimo, você também tem alegria quando você tem bons amigos. Então, o versículo 9 fala: cuide dos amigos que você traz para a sua vida. Se as pessoas com quem você tem convivido trazem um peso emocional, uma carga espiritual, então essa pessoa precisa de tratamento. E talvez você não seja a melhor pessoa para ajudar essa pessoa nesse momento. Então, recomendar que essa pessoa procure uma orientação com o padre, com o pastor, com o terapeuta, pode ser o melhor que você consiga fazer nesse momento para essa pessoa. E ser sincero e dizer: olha, eu gostaria de poder ajudar você, mas eu não posso. É muito importante, porque você mostra que você tem boa vontade de ajudar aquela pessoa, mas que realmente você não tem como ajudar ela porque você não tem ferramentas naquele momento para ajudar aquela pessoa. Então, diga para a pessoa, seja sincero, seja honesto, seja honesta, diga: olha, eu não posso ajudar você nesse momento. Acredito que um grupo de da igreja possa ajudar você de maneira mais efetiva nesse momento. Existem pessoas que podem ajudar você melhor, mas tome cuidado com relação às pessoas que você coloca na sua volta. É muito importante você andar com pessoas com quem você pode crescer espiritualmente, no campo da família, no campo do conhecimento, em relação aos cuidados com a saúde, em relação ao cuidado com os filhos, em relação à sua carreira.
Caminhe com pessoas que podem levar você para novos patamares, para novos níveis. Caminhe. Existem vários tipos de amigos que nós devemos ter. Existem amigos que estão na frente de nós, que são as pessoas que nós precisamos andar com elas para aprender com elas, para podermos avançar para novos níveis. Existem os amigos que estão abaixo de nós, que são aquelas pessoas que nós temos que cuidar delas e trazê-las para o nosso nível atual. Nós precisamos colaborar com aqueles que estão abaixo de nós, informando, divulgando nosso conhecimento, compartilhando aquilo que sabemos para que eles também possam crescer. E existem aqueles que não podem estar caminhando conosco. Não porque nós temos algum tipo de sentimento negativo. Ah, aquela pessoa é ruim, aquela pessoa é mal porque ela está carregada de energia negativa. Nada disso. É porque não temos as ferramentas para poder ajudar aquela pessoa naquele momento. Então isso vai ser ruim tanto para ela quanto para nós. Por quê? Nós vamos ficar ali sem saber o que fazer, a pessoa não vai receber nenhuma instrução, porque nós não sabemos como ajudar, então vai ser prejudicial, tanto para a pessoa quanto para nós. Então é melhor dizer para a pessoa: olha, eu não tenho ferramentas para ajudar você nesse momento, é melhor você procurar o pastor ali, ou o padre ali, ou aquele grupo ali, ou o terapeuta ali, porque você vai conseguir ajuda mais efetiva e você vai conseguir avançar. Versículo 10. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Se você estiver em dificuldades, não peça ajuda ao seu irmão. Vale mais um vizinho perto do que um irmão longe. O versículo 10 fala mais uma vez sobre a importância de termos os nossos amigos. E veja que o versículo 10 fala assim: não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Porque tem aqueles amigos que são amigos da família. São aqueles amigos que muitas vezes conheceram você, até pegaram você no colo, que são amigos antigos e que muitas vezes você pode tomar um conselho com eles sobre alguma coisa que você não conversaria com o seu pai, com a sua mãe, mas que aquela pessoa é tão amigo da família que você pode conversar com ele, pode conversar com ela. Então, esses amigos, que são os amigos valiosos, que são amigos de muitos anos, são amigos que você deve valorizar. São amigos que você deve manter. Não abandone o seu amigo e não abandone nem o amigo do seu pai. Se você estiver em dificuldades, não peça ajuda ao seu irmão. Vale mais um vizinho perto do que um irmão longe. Quer dizer que muitas vezes você tem um vizinho que é mais perto, que está mais próximo de você, que pode ajudar você. Lá em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 24, fala que há amigo mais chegado que um irmão. Então, muitas vezes, aquela pessoa que está no seu convívio diário está mais perto de você e entende mais você e, embora não seja seu irmão de sangue, na verdade ele é seu irmão que pode ajudar você. Ele é como um irmão, ele é um amigo mais chegado que um irmão. Versículo 11. Seja sábio, meu filho, então eu serei feliz e saberei dar uma boa resposta a quem me criticar. O versículo 11 está dizendo para o filho: faça a coisa certa, dê um bom exemplo para que os seus pais, quando receberem alguma crítica a seu respeito, possam defender você, possam dizer: você está errado, meu filho é muito bom, a minha filha é muito boa, eles estão no caminho certo. Então, seja uma pessoa que dá motivo de alegria para o seu pai, dá motivo de alegria para a sua mãe. Talvez você vai dizer: mas o meu pai não merece, ele me abandonou. A minha mãe não merece porque ela me agrediu. A minha mãe não merece porque ela falou que um aborto era melhor do que o meu nascimento. Tem mães que falam isso. E às vezes isso acontece. Mas mesmo quando o seu pai ou quando a sua mãe fez alguma coisa assim, você precisa ressignificar. Existe um mandamento que é: honra o seu pai e a sua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Pense assim: eu só estou vivo por causa desse pai e por causa dessa mãe. Então, eles deram a vida para você. E pense que se você está com vida, o fôlego de vida vem de Deus. Você recebeu um presente de Deus. E Deus criou você para que você alcance
a imagem e semelhança dele. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, a, o erro do seu pai e da sua mãe não é motivo para que você faça a coisa errada. Muitas pessoas dizem, mas o meu pai fazia isso, a minha mãe fazia isso, então eu vou ser igual. Você não tem que ser igual ao pior das pessoas. E o fato do seu pai ou da sua mãe não terem feito o bem mostra que eles não deram conta de realizar o bem. Eles não conseguiram vencer a si próprios. Mas isso é sobre eles. Mas você tem o controle e o domínio sobre você. E quando o poder de decisão está na sua mão e você pode decidir entre ser melhor e ser pior, escolher ser pior por causa da atitude do seu pai ou da sua mãe é a mesma coisa que dizer que você decide errar. Não erre, você pode acertar e você pode corrigir o curso. Eu vi um desenho há uns 2 dias atrás, em que aparecia um avô gritando com um pai que gritava com o filho dele, e aí no desenho aparecia assim, o vô gritando com o pai e o pai gritando com a pessoa. E a pessoa se abaixava numa posição de humildade e conversava só palavras boas com o bebê. Então aquela figura estava mostrando o avô agredindo o pai e o pai agredindo o filho, mas esse filho tomando uma decisão. Eu não vou fazer isso com o meu filho. Então ele ficava ali agachado, falando ao ouvido do seu bebê e falando com amor e mudando completamente o rumo daquela história. Versículo 12. Então, no versículo 11, seja sábio, meu filho. Ser sábio é consertar as coisas erradas. Talvez você não teve a sorte de ter um bom pai ou uma boa mãe, mas seja sábio e faça tudo para que você seja um ótimo filho, que sendo um ótimo filho você vai ser um ótimo pai, um ótimo avô, uma ótima pessoa. Versículo: você que é mulher será uma ótima avó, uma ótima mãe, vocês vão ser ótimos profissionais também, vão fazer a diferença, vão cortar o ciclo do mal. Versículo 12. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Então o versículo 12 fala sobre prudência. Preste atenção nos caminhos que você vai trilhando para que você perceba o perigo. Nunca vá para um lugar sem avaliar para onde você está indo, por que você está indo, com quem você está indo, quem são as pessoas com quem você está se relacionando nesse negócio. São pessoas que têm um compromisso com Deus, são pessoas comprometidas com a honestidade, com a verdade, que você realmente pode confiar. Versículo 13. Quem aceita ser fiador de um estranho deve dar a sua roupa como garantia de pagamento. Versículo 13 fala sobre dinheiro. Não empreste seu dinheiro, não seja fiador de pessoas que você não conhece, não seja negligente com relação a essa questão das finanças. Empréstimo de dinheiro, em 99% dos casos, a pessoa que tomou emprestado não paga e ainda se você cobrar, você vai perder a amizade com a pessoa. Então é melhor você perder a amizade se a pessoa não quiser mais falar com você, do que você perder o dinheiro e a amizade. Sobre essa questão de emprestar dinheiro, quando se trata de familiares e de amigos, aqueles amigos que são muito amigos, né? Você pode praticar a generosidade. Lá em Provérbios, no capítulo 11, no versículo 25, está escrito que a alma generosa prospera. E aquele que atende ao próximo também será atendido. Então, o versículo 25 do capítulo 11 de Provérbios ensina a generosidade. Mas perceba que generosidade é diferente de ser aquele que empresta o dinheiro. Quando você está sendo generoso, você está doando o dinheiro. A pessoa pede emprestado e você fala, olha, eu vou dar esse dinheiro para você, porque estou ajudando você.
Você não vai ficar esperando aquele dinheiro de volta, você não vai ficar refém da pessoa. Você está semeando para que no futuro Deus lembre de você, que você teve essa generosidade e o próprio Deus vai ajudar você. Normalmente ele não vai usar a mesma pessoa que você ajudou. Vai surgir uma outra pessoa que vai ajudar você. Mas o ato de generosidade deve ser sincero e puro, sem aquela intenção de vou ajudar hoje porque daí amanhã essa pessoa vai me retribuir. Talvez essa pessoa não vai ser a pessoa que vai lhe retribuir. Versículo 14. Quando alguém acorda um amigo de manhã bem cedo com um grito de bom dia, o seu cumprimento soa como uma maldição. O versículo 14 fala a respeito de elogiar outras pessoas. Na Almeida, Revista e Corrigida, o texto fala: aquele que bendiz ao seu próximo logo cedo pela manhã, por maldição lhe será contado. Então, quando você fica, tome cuidado com relação aos elogios em relação a alguém. A pessoa pode achar estranho você ficar elogiando, elogiando, elogiando. Até porque quando uma pessoa fica elogiando muito, você precisa tomar cautela para ver se aquilo não é falso. Nós já lemos lá no texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, você encontra a história de Paulo e Silas e outros companheiros de evangelização que eles estavam em Filipos pregando a palavra e de repente uma menina endemoniada correu atrás deles e ficou durante vários dias dizendo: esses homens pregam a palavra de Deus. Então o diabo estava naquela menina indo atrás e elogiando Paulo e os seus companheiros, dizendo: eles são de Deus, eles são de Deus. E aí Paulo, depois de alguns dias, virou-se para a menina e disse: espírito do diabo, sai da vida dela. E aí o espírito do diabo saiu e Paulo e os seus amigos acabaram sendo presos, porque os donos daquela escrava ganhavam dinheiro com aquele espírito de adivinhação. Mas eu lembrei dessa história agora, de Atos 16, porque essa história revela que muitas vezes aquele que fica dando tapinha nas suas costas, bajulando você, elogiando você demais, na verdade é um espírito do diabo, que pode estar ocultando uma inveja, ocultando um mal em relação a você. Por isso que o versículo 14 fala: não fique elogiando muito o seu próximo, porque podem fazer mau juízo a seu respeito e pensarem que, na verdade, você está com alguma segunda intenção. Então, quando alguém acorda um amigo de manhã bem cedo com um grito de bom dia, o seu cumprimento soa como uma maldição. Versículo 15. A esposa briguenta é como um dia triste em que a chuva não para de cair. No texto da Almeida e Revista Corrigida, o texto fala assim que assim como uma goteira é a mulher que é briguenta. Então, o sentido aqui do versículo 15 é uma goteira incomoda a gente. Fica aquele gotejar ali de maneira constante, aquele barulhinho da goteira. Então, a esposa que é briguenta, a pessoa que é briguenta, ela é assim, ela gera tristeza na casa. Seja uma pessoa mais paciente, procure respirar mais e fazer algum tratamento, procure orar e falar com Deus, procure praticar atividade física, cuide da sua alimentação, porque essas coisas influenciam. Uma má refeição pode gerar uma pessoa briguenta, um sedentarismo pode gerar problemas na sua saúde que acabam repercutindo na forma como você está no seu bem-estar. Versículo 16. O que é que você pode fazer para que ela fique calada? Você já procurou fazer o vento parar ou tentou pegar óleo com a mão? Esse versículo 16 ele é um complemento do 15. Então ele está dizendo assim: quando você tem uma esposa briguenta, quando você está com uma pessoa briguenta, você não consegue fazer a pessoa parar. Ela quer gritar, ela quer berrar, ela quer brigar. Você consegue fazer que a pessoa fique calada?
Você já tentou segurar o vento ou pegar o óleo com a mão? O que o versículo 16 está dizendo é que quando você está perto de uma pessoa briguenta, você não consegue resolver a situação. Não tem como você pegar o vento, não tem como você pegar no óleo, não tem como você lidar quando a pessoa briguenta começa a brigar, a gritar, a berrar, a fazer aquela criar uma situação negativa. Então, o versículo 15 e 16 estão dizendo assim: não seja essa pessoa, porque olha como é terrível o que você está fazendo com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho quando você age assim. Se você é solteiro, se você é solteira e você já percebeu que essa pessoa que você namora é muito temperamental e gera esses problemas, repense sobre esse assunto, porque depois que você casa, a tendência é ficar pior. Tudo aquilo que você identifica na fase do namoro, que é negativo, você deve multiplicar ali por 10, porque é mais ou menos assim que acontece quando a pessoa está dentro do casamento depois. Então converse antes, se você tem tolerância em relação a aquilo que você está percebendo na fase de namoro. Versículo 17. E isso daqui também não é só sobre namoro. Embora o texto fale da esposa briguenta, inclui o marido que é briguento e inclui também as pessoas que são briguentas. Então isso também se aplica para amizades. Se você vê que a pessoa é briguenta, você sabe que vai ser esse tipo de amigo que você vai ter. Versículo 17. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Então, nós aprendemos com os outros. Aceite as críticas, aceite as correções que as outras pessoas fazem. Elas podem servir como pedras para que você construa degraus, para que você tenha uma escada para subir. Então tem até aquela ideia. Quando alguém atira uma pedra em você, o que você faz? Sente-se como vítima? Tomei uma pedrada. Ou você pega a pedra e faz um degrau. Pegue as pedras e faça degraus para construir uma escada para que você cresça. Versículo 18. Cuide bem da sua figueira e você terá figos para comer. Trate bem o seu patrão e você será recompensado. O versículo 18 fala que do dever que temos de cuidar bem do lugar onde trabalhamos, da nossa empresa, dos nossos sócios, dos nossos colaboradores. Se você trabalha como empregado registrado na CLT, que você precisa ser leal, fiel. Nunca trabalhe como se estivesse trabalhando para o seu patrão. Trabalhe como se você estivesse trabalhando para Deus. Trabalhe como se você estivesse trabalhando para o Senhor. E o Senhor honrará você. Ore ao Senhor e diga: Senhor, estou trabalhando aqui nessa empresa, abençoe esse negócio. Ore também pela sua vida profissional. Diga: Senhor, eu peço que o Senhor derrame sobre mim sabedoria e capacidades para que eu possa ter o meu negócio, para que eu possa ter prosperidade, para que eu possa receber mais, para que eu possa dizimar mais, ofertar mais e dar uma condição de vida melhor para a minha família. Não é pecado você pedir isso. Tem alguns cristãos que têm medo de fazer essas orações porque muitos pastores e muitos padres pregam a pobreza. Elas dizem: você deve estar satisfeito com o que você recebeu. Você deve estar satisfeito. A questão é sobre gratidão. Você deve agradecer a Deus por tudo que você tem. Mas Abraão foi próspero porque foi Deus que prosperou ele. Isaac também, e Jó também. E Deus, ele se alegra de abençoar os seus filhos. O próprio Jesus disse: se vocês são maus e sabem dar o melhor para os filhos de vocês, o Pai do céu também dá o Espírito Santo para vocês. O Espírito Santo é uma bênção valiosa. Pelo Espírito Santo nós temos salvação, pelo Espírito Santo nós temos relação com Deus, pelo Espírito Santo nós temos a força para honrar e seguir a Deus. E lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 32, está escrito assim: aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós,
como não nos dará também com ele todas as coisas? Então, Paulo fala em Romanos 8,32: se Deus entregou Jesus e Jesus derramou sobre nós a promessa do Espírito Santo, que são as maiores riquezas que ele deu, ele também vai nos dar boas condições para que sejamos alegres e abençoados e felizes e gratos por tudo que ele nos deu. Versículo 19: assim como a água reflete o rosto da gente, o coração mostra o que a pessoa é. Então aqui o versículo 19 ele faz uma comparação. Quando você vai numa água límpida e a água reflete o seu rosto, você conhece uma pessoa pelo coração dela. O coração reflete exatamente quem a pessoa é. E esse versículo aqui, ele tem relação com Provérbios 4:23, que fala sobre tudo o que você deve guardar. Guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Algumas pessoas dizem, mas o coração não é enganoso? Porque lá em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9, está escrito que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então esse versículo do livro de Jeremias fala que o coração do homem é desesperadamente corrupto e muito enganoso. Mas veja que esse texto de Jeremias fala que o coração do homem é enganoso. Mas o coração do homem que segue a Deus não é enganoso. Se você segue a Deus e você é guiado pelo Espírito Santo, o seu coração segue pelo Espírito Santo. Então, o seu coração vai dizer a você exatamente o que você deve fazer. Então, assim como a água reflete o rosto da gente, o coração mostra o que a pessoa é. Se você anda com o Espírito Santo, o seu coração vai ter bondade, amor, benignidade, paciência. Você vai ser apto para seguir o seu coração. E muitas vezes Deus fala com a gente no coração. Você começa a fazer uma coisa, começa a fazer uma amizade com alguém, o Espírito Santo fala com a gente, apertando o nosso coração, como que dando um aviso. Tome cuidado com essa pessoa. Ou ele abre o nosso coração, colocando paz, dizendo, pode confiar nessa pessoa. Versículo 20. Os desejos das pessoas são como o mundo dos mortos. Sempre há lugar para mais um. Aqui o versículo 20 fala que as pessoas estão sempre cobiçando alguma coisa. As pessoas nunca ficam satisfeitas. Então, o versículo 20 fala sobre tenha cautela em relação aos seus desejos. Submeta suas vontades e seus desejos à vontade de Deus. Veja se eles realmente cabem no reino de Deus. Versículo 21. Assim como o ouro e a prata são provados pelo fogo, o bom nome de uma pessoa também pode ser posto à prova. Então, o versículo 21 fala sobre o bom nome, que você deve honrar o seu nome, para que, quando lembrarem de você, possam ter uma boa referência, que você possa passar por mais que você seja corrompido, ofereçam algum suborno, alguma coisa a você, com ouro e prata. Seja firme em guardar a sua reputação, a seu bom nome. 22. Provérbios 22 fala sobre isso, que você deve cuidar do seu bom nome. Versículo 22. Mesmo que você batesse num tolo até quase matá-lo, ainda assim ele continuaria tão tolo como antes. O versículo 22 fala que o tolo é tolo. Por mais que o tolo não aceita correção. O tolo não quer melhorar a si próprio, ele quer continuar fazendo a sua vontade. O tolo pensa só numa coisa, que ele só quer falar a respeito da sua tolice e que as pessoas escutem ele fazendo as suas tolices. Então fuja de um tolo, porque se você bater nele, ele vai continuar como antes. E a última parte de Provérbios 27 vai do versículo 23 ao 27, que fala sobre a diligência. Nós somos responsáveis por sermos diligentes. Ser diligente significa ser zeloso, ter zelo e cuidado com relação ao que é nosso. E ser diligente significa cuidar do nosso dia atual para que o nosso futuro seja um futuro abençoado. Então veja o que o versículo 23 ao 27 falam. Cuide das suas ovelhas e do seu gado, o melhor que puder. 24. Porque tanto as riquezas como os governos não duram para sempre.
25. Primeiro você corta o feno, depois corta o capim dos montes, enquanto espera que o feno cresça de novo. 26. Aí você pode fazer roupas com a lã das suas ovelhas e comprar mais terras com o dinheiro que ganhou com a venda de alguns cabritos. 27. E as cabras darão leite com fartura para você e para sua família e também para suas empregadas. Então veja que o versículo 23 fala: Cuide do que você tem, das suas ovelhas e do seu gado, o melhor que puder. Cuide do que você tem agora. Cuide bem daquilo que você tem no presente, porque as riquezas e os governos não duram para sempre. Em outras palavras, aquilo que você tem hoje, se você gastar mal, você pode ficar em uma situação futura muito ruim. Então você tem que cuidar bem do que você tem hoje. Os governos não duram para sempre. Talvez você esteja, né, existem crises nos governos. Às vezes nós estamos vivendo bons governos e um bom momento econômico, um bom momento financeiro, porque o governo está caminhando bem, mas você não sabe como vai ser o governo futuro. Então você tem que cuidar muito bem do que você tem atualmente. Aí o versículo 25 fala assim: primeiro você corta o feno, depois corta o capim dos montes, enquanto espera que o feno cresça de novo. O versículo 25 fala sobre investimentos. Então, primeiro aqui ele está falando de alguém que tem feno e que tem capim. Então ele está dizendo, primeiro você usa um recurso, aí depois esse recurso acaba, aí você tem uma outra fonte de renda, que é o capim, e aí você aproveita aquela renda enquanto você espera que a outra renda esteja crescendo. O versículo 25, nos estudos de educação financeira, sempre se fala, você nunca pode ter só uma única fonte de renda. Você tem que procurar ter duas, três fontes de renda, de preferência em negócios diferentes, porque se você tiver duas ou três fontes de renda, se o negócio vai mal, você sabe que tem outra fonte de renda. Então, mas como é que eu faço isso se eu fico 8 horas trabalhando e eu tenho um registro na carteira e eu não tenho condição, porque depois no contraturno eu tenho outros compromissos? Tem muitas pessoas que fizeram transição de carreira. Elas fizeram um curso do período noturno, elas fizeram um treinamento no horário do descanso, usando os finais de semana. Hoje em dia tem muitos cursos e treinamentos na internet. Você pode procurar uma outra profissão aprendendo algo diferente num curso online. Você pode fazer um curso técnico, você pode aprender alguma coisa nova, você pode aprender a costurar, você pode aprender a fazer refeições que sejam saudáveis, você pode aprender a consertar algum equipamento, computador ou alguma outra coisa. Você pode aprender a fazer alguma coisa nova que você faça no contraturno e depois você começa a explorar essa segunda atividade, essa terceira atividade. Aí o versículo 26. Aí você pode fazer roupas com a lã das suas ovelhas. Ou seja, você cuida do feno, do capim, aí surgem as ovelhas e comprar mais terras com o dinheiro que ganhou com a venda de alguns cabritos. E aí das cabras darão leite com fartura para você e para sua família e também para suas empregadas. O texto fala que daí, quando você faz várias aplicações, várias fontes de renda, você pode usar uma parte para comprar as roupas, outra parte para comprar terrenos e propriedades, outra parte para ter o leite, significa para ter algumas coisas melhores, com fartura, para você, para sua família, e você vai ter até para ter empregados, ou seja, você vai prosperar. Cuide da sua vida financeira, das suas finanças, da sua prosperidade. É isso que Provérbios 27 fala. Em resumo, Provérbios 27 nos fala para não sermos presunçosos, aqueles que ficam falando a respeito do futuro com confiança, dizendo eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Fala para você tomar cuidado com ficar se autoelogiando. Nós comentamos que o autoelogio é perigoso porque pode deixar você cego em relação às coisas que você precisa melhorar. É algo ruim para você mesmo. Normalmente as pessoas comentam esse versículo dizendo que é muito ruim quando você encontra alguém que fica elogiando a si própria. Então não faça isso porque parece que você se acha, mas
O comentário que, no meu entendimento, faz mais sentido do autoelogio é que quem se autoelogia acaba caindo na soberba. E a soberba precede a ruína. E aí depois ele fala sobre o mau gênio, ter domínio sobre ser uma pessoa briguenta, uma pessoa ruim. Até nós lemos ali sobre a esposa briguenta, pessoas briguentas trazem problemas. Depois a questão da inveja, que ter inveja não é nem pelo fato de ter energia negativa para o invejado, mas é ruim para nós mesmos, porque nós bloqueamos o nosso fluxo de energia para conquistar coisas melhores. Depois devemos ser bons filhos, e esse negócio de ser bom filho tem muito mais a ver com a gente do que com os nossos pais, do que eles nos fizeram. E tomar cautela com elogiar outras pessoas, cuidar do nosso trabalho, do lugar em que a gente come, quando nós temos um registro na carteira, cuidar dos nossos colaboradores da nossa empresa quando somos empresários e cuidar do futuro, pensar a respeito de investimentos, cuidar da nossa fazenda, porque a forma como nós cuidamos das nossas aplicações, dos nossos investimentos hoje, vai repercutir no nosso futuro. Se você ainda não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quero fazer um convite a você. Esse texto aqui está na Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus. E como você pode ver aqui, a Bíblia traz boas recomendações e conselhos para a nossa vida. E a Bíblia fala que aquele que recebe Jesus como Salvador é aquele que terá salvação. E como que eu faço isso? Repita essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida aí no céu. E me dá o teu Espírito Santo para te seguir eternamente, até a eternidade. Com essa oração você confessa que Jesus é o teu Senhor. Jesus é o único caminho que nos leva até o céu. Muitas pessoas dizem que para chegar até o céu é como uma montanha, que existem muitos caminhos para você chegar até o topo. Mas a verdade é que o caminho para o céu é como uma escada, e a escada é Jesus. Só por Jesus você sobe até o céu. Então, quando você diz que você aceita Ele como teu Senhor, você reconhece isso e reconhece que Ele é teu Salvador, que significa que você sabe que a morte dele na cruz foi por nós, foi pela sua vida também, para que você tivesse hoje salvação, para que você hoje possa acessar a Deus. Depois você pediu para anotar o seu nome no livro da vida, que é um livro que está no céu, onde estão os nomes dos que receberam Jesus. E por último, você pediu para receber o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que vai estar com a sua vida. Vamos, feita essa oração, você que aceitou Jesus, comece a orar e ler a Bíblia todos os dias para que você receba a instrução daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Vamos agradecer. Senhor, te agradecemos por essa meditação em Provérbios 27. Te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor nos ensina a não sermos presunçosos, arrogantes, soberbos, orgulhosos. Te agradecemos porque o Senhor nos orienta sobre o perigo do autoelogio e também porque o Senhor hoje nos orienta para não termos inveja do nosso próximo. Pedimos que o Senhor venha nos abençoar e nos prosperar para que nós possamos ter o Teu Espírito Santo conosco, pensamentos que são saudáveis, a capacidade de ter desejos que são segundo a Tua vontade e que nós possamos tomar atitudes corretas em relação ao nosso dia a dia. Nos prospera abrindo portas e mostrando caminhos novos para que possamos ter fontes de rendimentos em que possamos abençoar a nossa família, dizimar e contribuir na tua casa e abençoar as pessoas que estão à nossa volta. Que nós possamos ser sábios em relação aos que vivem pedindo dinheiro emprestado, dizendo para elas não. Não porque não queremos ajudar, mas porque queremos mostrar para elas que elas precisam administrar melhor o seu dinheiro e que elas precisam aprender a fazerem a sua gestão. Ou que nós possamos também ser generosos quando aprouver ao Senhor que alguém seja abençoado por meio da nossa vida. Que nós também possamos cuidar dos nossos amigos e tomar cuidado com relação às pessoas ruins,
para que elas não venham invadir a nossa casa, os nossos relacionamentos e causar o mal para nós. Nos dá sabedoria para administrar todas essas coisas nessas relações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, permanece conosco. E quem recebeu a Jesus, que receba o teu Espírito e a tua graça para seguir firme na tua presença. É assim que oramos agradecidos. Amém. Deus abençoe a sua vida hoje sempre grandemente.